Saudações e complicações, queridos amigos! No vídeo de hoje nós vamos conhecer os Watchwinders. Saudações e complicações. Watchwinder, também conhecido como movimentador de relógio. Um equipamento que, como o próprio nome diz, tem o objetivo de manter um relógio em movimento, especificamente os relógios mecânicos automáticos, que são aqueles relógios que possuem o rotor ou massa oscilante, que é aquele rotor na parte de trás que fica girando e é através do giro dessa massa oscilante que é fornecido energia ali para a molinha dentro do barrilete, né, que é a corda do relógio. Existem alguns relógios em que é possível você dar a corda tanto manual quanto o rotor e o contrário também. Alguns tipos de relógio em que só o automático funciona. E esse equipamento aqui tem o objetivo de fazer o relógio ficar sempre em movimento, simulando uma utilização com o punho, fazendo com que a massa oscilante ali, na verdade não é nem a massa oscilante girando, é o relógio que gira e a massa oscilante ela fica estática, mas no fim das contas é exatamente o mesmo processo de dar a corda no relógio. É então um equipamento que visa simular uma utilização no punho. Antes de a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse relógio, quero agradecer ao Carlos da Watch Seller, que me emprestou essa belíssima peça aqui para que a gente pudesse conhecer um pouco da dinâmica do funcionamento dos movimentadores de relógio e demos aí uma grande sorte de ter um equipamento de ponta. É realmente um movimentador com características muito legais e a gente vai conhecer ao longo do vídeo. Carlos, muito obrigado. Você que curtiu esse movimentador, se você for curtindo aí ao longo do vídeo, não deixe de conferir no final do vídeo que o Pidão aqui já pediu um cupom para o Carlos para que você pudesse ter aí algum desconto. Então fique ligado e vai valer a pena. Mas afinal de contas, será que eu preciso de um movimentador de relógios? Bom, a resposta a essa pergunta é bem particular porque ela precisa levar em consideração uma série de fatores que variam aí, é claro, de pessoa para pessoa. Por exemplo, você precisa levar em consideração a quantidade de relógios que você tem, qual a frequência que você utiliza os seus relógios mecânicos automáticos, quais são as complicações que esses relógios mecânicos automáticos possuem, enfim, é uma série de pequenos detalhes que influenciam aí a decisão, a tomada de decisão para se investir num equipamento dessa natureza. E quando ele pode ser útil? Quando o relógio não tem a complicação de ajuste de data, por exemplo, como o Rolex GMT Master, não o GMT Master 2, tá? O primeiro. Para você fazer o ajuste de data dele, você tem que ir ajustando a hora e os minutos, né, até chegar na data que você quer. Então isso daí pode tomar um tempo e, é claro, pode ser aí um processo que não agrade a todo mundo. Então o equipamento desse daqui pode auxiliar a pessoa a ter o relógio sempre funcionando. Quando o relógio tem a complicação de moon phase, por exemplo, para você não ter que ficar vendo em que fase a lua está para ajustar, né, na hora que ele para. Então já é aí mais uma complicação para você ajustar o moon phase. Quando o relógio possui complicações como, por exemplo, o calendário perpétuo, que são relógios aí bem chatinhos de você fazer a configuração dele, então aí são relógios que valem a pena você mantê-los funcionando com um equipamento desse daqui. Quando o relógio não tem a opção de corda manual, como o Seiko SKX, por exemplo, se você não tem a opção de dar corda manual, você deixa ele num equipamento como esse, ele vai estar sempre funcionando. Quando você possui também uma quantidade razoável de relógios automáticos na sua coleção, um equipamento como esse pode te ajudar bastante, porque como você precisa sempre deixá-los funcionando de tempos em tempos, é legal você ter aí um movimentador de relógio para de repente você fazer um rodízio, né? Você pega, existem movimentadores com de 1 até 40, 50 relógios, claro, aí a gente já está falando de equipamentos que custam aí 25, 30 mil dólares, mas existem aí movimentadores com 4 relógios que já são um pouco mais acessíveis e quando você tem uma coleção grande, é legal você de repente fazer um rodízio nesses relógios e mantê-los funcionando de tempos em tempos. E respondendo a uma pergunta que eu recebo com bastante frequência, Leandro, de quanto em quanto tempo eu preciso deixar o meu relógio funcionando? Não existe uma resposta certa para isso, mas
Se você deixar ele funcionando por algumas horas aí, uma vez por mês, não tem problema nenhum, você vai manter aí as lubrificações do seu relógio dentro das especificações do fabricante. Então, ainda que você não precise ficar ajustando a hora, ajustando o dia, você simplesmente dá uma corda ali e deixa ele funcionando por algumas horas aí, uma vez por mês. Isso aí já garante, né, que o seu relógio vai estar sempre dentro das condições ideais de trabalho. E Leandro, como é que eu faço então para escolher um bom movimentador de relógios? Se a gente levar em consideração esse equipamento aqui, a gente está olhando para um dos melhores do mercado. E é claro, observar o que ele tem para ser um dos melhores do mercado serve para que a gente possa comparar com outros também e até ter uma noção aí melhor na hora da nossa escolha. Porque existe uma infinidade de movimentadores. Se você for num Ali da vida e colocar lá Watchwinder, você vai ver várias faixas de preço, mas a gente precisa levar alguns fatores em consideração. Esse modelo em particular, ele possui até conexão para o Wi-Fi, onde você pode realizar vários ajustes, até pela Alexa, por exemplo. Esse movimentador ele tem uma central eletrônica na parte de trás, que permite você fazer toda uma parametrização do que você precisa para movimentar o seu relógio. Se você puder, busque um equipamento no mercado que faça a contagem de movimentações, porque isso vai auxiliar você a saber quanto tempo o relógio está sendo girado ao longo do dia, exatamente para você saber que existe a opção, né, que o movimentador está deixando a mola do relógio comprimir e descomprimir, né, como foi projetada para isso. Essas são algumas características que você precisa observar para efetuar uma boa compra de um bom movimentador, um equipamento aí que vá satisfazer as suas necessidades. Não é todo mundo que precisa, né? Existem aí algumas pessoas que gostam, né, daquele momento de dar corda no relógio, aquele momento da interação, né, entre o homem e máquina. Existem muitas pessoas que curtem isso, mas as pessoas práticas simplesmente preferem deixar num equipamento que vai manter o relógio funcionando o tempo todo, principalmente aquelas pessoas que querem ter um relógio funcionando na segunda de manhã, então, e o relógio não tem reserva de marcha para aguentar o final de semana todo, então deixa aí algumas horas funcionando durante o final de semana e na segunda-feira ele vai estar lá pronto para uso. Esse modelo aqui custa R$ 2.600, a versão com Wi-Fi é um pouquinho mais cara, mas se você utilizar esse código aqui durante 30 dias, GMT-3 Watch Seller, você ganha 15% de desconto. Já é um belo desconto nessa máquina aqui. Mais informações você encontra no site da Watch Seller. Eles têm também aí uma página no Instagram, você confere aqui e também na descrição do vídeo. O que você acha? Você gostaria de ter um movimentador de relógio? Eu fiquei alguns dias com esse movimentador aqui e é bem legal você saber, né, deixar o relógio lá e saber que ele vai estar funcionando na hora que você pegar. Dá um conforto. Beleza, meus amigos? Espero que essa conversa tenha sido legal para você. Quero muito saber a sua opinião. Coloca no campo de comentários aí se você tem um Watchwinder, um movimentador. Enfim, vamos conversar sobre essa máquina. Um grande abraço, que Deus possa te abençoar sempre cada vez mais e, é claro, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.